A estrutura das cartas, que é um jeito clássico de interpretação, é importante? É o caminho de se entender a mensagem? Cara, excelente pergunta. Eu diria o seguinte: o que a maioria dos manuais de exegese vai dizer, e eu concordo de modo geral, né? Que para interpretar um texto, vamos pegar uma carta, existem vários fatores que a gente precisa prestar atenção. Um deles é o contexto histórico, que a gente sabe da forma da sociedade no mundo antigo, das relações sociais, da relação financeira, das estruturas de poder, até da arquitetura, a gente sabe das casas por causa de arqueologia. Então, vou chamar todo esse pacotão de coisas importantes de a gente se situar historicamente em relação ao texto. Mas existem outras importantes, né? A gramatical, de eu entender as palavras. E uma outra, muito, muito importante, é a estrutura literária. O que isso significa? Bom, para as cartas, por exemplo, significa que as cartas no mundo antigo, elas tinham uma estrutura bem rígida, em termos do seu formato mesmo. O que começa uma carta, o que vem em seguida, o que vem depois, e como essa carta conclui ou fecha aquilo que ela tem para dizer. As cartas do mundo antigo, elas tinham um padrão bem fixo. Se a gente pega todas as cartas de Paulo e coloca elas lado a lado, o que a gente vai perceber? Que Paulo, ele em muitos sentidos, ele adota essas convenções epistolares, assim que a gente chama essas formas, as convenções epistolares. Porque, bom, todo mundo aprendeu a escrever carta de um jeito. Paulo também aprendeu daquele jeito, certo? Mas o que é... É igual a gente fazer uma redação, a gente já coloca um título, já faz um tamanho normal de parágrafo. E por que você faz assim? Porque a gente aprendeu desde criança assim. E Paulo não é diferente, ele aprendeu como deve ser feito. Então, é interessante como e é diferente do jeito que a gente escreve qualquer carta nos últimos séculos, né? Então ele vai lá, coloca de mim para você e vai isso. É interessante. Então, quando a gente coloca todas as cartas de Paulo uma do lado da outra, a gente vai perceber padrões bem fixos, que o próprio Paulo adota e repete. Mas daí, qual que é um dos pulos do gato? Se Paulo tem um padrão muito importante que ele segue, que de um lado representa o padrão epistolar do mundo antigo, mas também os próprios padrões paulinos, quando Paulo ele desvia desse padrão, isso dá dicas para a gente bem importante de como interpretar aquela carta. Então, existe toda essa área da interpretação das cartas paulinas, que é chamada de análise epistolar, que tenta prestar muito atenção nisso. Ok, vamos ver os padrões paulinos, e agora vamos ver onde que ele sai do padrão, onde que ele foge. Porque se ele foge, é porque talvez aqui tem alguma dica, alguma coisa muito importante. Então, deixa eu dar, sei lá, um exemplo para isso não ficar tanto no modo abstrato, tá? Deixa eu fazer uma pergunta. Vai lá. Gálatas, o começo de Gálatas é uma fuga do padrão ou talvez ele não tinha o padrão ainda? Ele já tinha um padrão. Em Gálatas ele já tem um padrão. E, cara, dá para ver bem claro, porque é um padrão que vai se repetir. Mas há, sim, alterações importantes. E essas alterações dão dicas valiosas para a gente interpretar Gálatas. Quer ver? Então, assim, primeiro, de um modo bem amplo, todas as cartas paulinas têm uma estrutura dividida em 4 partes. Tá legal? E cada uma dessas partes tem muitas subdivisões. Não daria para a gente tratar disso tudo hoje. Se você quiser, eu tenho até isso num slide, depois eu te mando um print, você pode postar aí para o pessoal ver. Se o pessoal está no seu Telegram, eles podem ver para ver como é essa estrutura, tá bom? Mas todas as cartas de Paulo têm abertura, ação de graças, depois o corpo da carta, que é a maior parte, onde ele vai desenvolver os temas, vai tratar com detalhes dos assuntos que ele quer tratar, e o encerramento, tá bom? Tem essa divisão em 4 partes. Cada uma dessas partes, deixa eu repetir, ela é subdividida em várias. Acho que dá até para daqui a pouco a gente falar sobre a abertura e falar da abertura de Gálatas, que é interessante. Mas, por exemplo, então abertura, ação de graças, o corpo, que é a maior parte, e encerramento. Abertura tem lá, Paulo, ele diz quem ele é, o remetente e uma saudação, né? Paulo, aos santos, aos irmãos de Coríntios, graça e paz. Do Senhor Jesus, aos santos da igreja tal. Perfeito. A ação de graças, ele faz um tipo de uma oração na qual ele agradece a Deus por algumas qualidades, dons, coisas preciosas que ele sabe ou vê naquela igreja. O corpo, ele desenvolve as teses, as ideias, e encerra, ele conclui. E também tem um padrão bem fixo de como ele conclui as cartas. Assim, isso é bem interessante. Mas veja, Gálatas, de
todas as cartas paulinas, é a única que não tem uma ação de graças. Não tem. Veja, não é que Paulo não tinha pensado nisso antes, cara. É porque... Não é que já tinha começado a escrever. Ih, esqueci, dá pra... Aí o escrivão falou, já era. Cara, mas você sabe o que é engraçado? Paulo, ele não pula em Gálatas da abertura para o corpo. Tem uma área lá que seria a área de ação de graças, que vai dos versículos 4 a 10, mais ou menos. Só que em vez de fazer uma sessão de ação de graças, ele precisa fazer um tipo de spoiler do que ele vai tratar no corpo, mas com muita paixão. E não é uma gratidão, não. É um tipo de acusação. Então, ele tá bravo pra caramba. Bravo, né? Então isso já dá dicas assim importantes da urgência e do que Paulo está precisando fazer nessa carta. Quer ver um outro exemplo de Gálatas, cara? Um exemplo assim que eu acho que pode ajudar, né? Então vamos lá. Como que Gálatas começa? Né? Ou como todas as cartas começam, né? Então vamos lá. Tem a fórmula do remetente que a gente fala. Quem está enviando a carta? Então Paulo fala o seguinte: eu sou Paulo, e ele coloca normalmente um título do lado. Paulo, que ele usa, a maioria das vezes, escravo do Senhor Jesus Cristo. Né? Em algumas traduções, servo do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo. A palavra em grego é doulos, onde vem doula. Então, servo. Agora, em Gálatas, ele usa uma palavra que ele não usa muito em comum, não. Ele não usa servo ou escravo, ele usa apóstolo. Ele usa apóstolo, presta atenção nisso. Né? E daí, ele acrescenta uma coisa, em vez de só falar, eu sou Paulo, apóstolo, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo aos irmãos de Gálatas. Ele acrescenta um trechinho lá. Olha só o que ele fala, logo no começo, ele fala, eu sou Paulo, apóstolo, enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Daí ele endereça a carta. Né? Não, ele fala, e todos os irmãos que estão comigo... Daí ele continua. Então veja, ele faz um acréscimo também nessa carta. Em vez de só falar Paulo apóstolo e os irmãos que estão comigo, aos santos que vivem na Galácia, né? Ele fala assim, eu sou Paulo apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo. Por que será que Paulo faz esse acréscimo? Por que há uma alteração na forma epistolar? Cara, tem uma dica importante aí. Pus aqui pra gente, se quiser. Perfeito. Então tá vendo, versículo 1, ele não nas outras cartas ele vai falar algo como Paulo, escravo de Jesus Cristo, né? Todos os irmãos estão comigo, ou ele fala Timóteo aqui comigo, as igrejas da Galácia, ou aos santos de Corinto, etc. Não, mas ele fala, olha aí no versículo 1b, enviado, não da parte de homens. Por que cara, tem alguma coisa importante que ele mudou? Bom, se você for ler a carta, o que você vai descobrindo? Um dos motivos fundamentais que Paulo está escrevendo essa carta é porque o apostolado dele está sendo contestado na Galácia. Tem duas coisas sendo contestadas na Galácia. Primeiro é o evangelho que ele pregou. E em segundo é o pregador, o próprio Paulo. Ou seja, a gente sabe que lá foram para a Galácia certos judaizantes que falaram o seguinte, a mensagem de Paulo que ele pregou a vocês tem problemas. Se vocês aí, povo da Galácia, quiserem ser verdadeiros herdeiros da promessa de Deus, se vocês quiserem ser filhos de Abraão, etc., deixa Paulo de lado e vem com a gente. Paulo nem foi apóstolo de verdade, ele nem conheceu Jesus Cristo. A gente vem da parte de Pedro, de Tiago, que conviveram 3 anos lá com Jesus no dia a dia. Paulo, ele nem viu Jesus. Paulo perseguia a igreja. Por que vocês vão ouvir ele? Eles falavam, podia estar falando assim, Jesus nem saiu lá de Israel, ele só ficou pro povo nosso. Essa parada de gentil é coisa de Paulo. Pois é. Então, se vocês quiserem se tornar verdadeiros herdeiros da promessa, vocês vão ter que adotar o nosso estilo de vida. Afinal de contas, Marcelo, Jesus adotou. Jesus se foi circuncidado. Jesus estava o tempo todo nas festas no templo. Pronto. Tá aí. Então, o que Paulo está fazendo? Bom, Paulo ele precisa reafirmar o evangelho dele. Mas antes de poder reafirmar o evangelho dele, ele tem que reafirmar a autoridade dele. Então, veja, logo no começo da carta, ele muda. Ele fala, eu sou apóstolo, enviado. E veja, eu não sou enviado de Tiago, não sou enviado de Pedro, não sou enviado por meio de homem algum, mas quem que me enviou aqui para vocês? O próprio Senhor Jesus Cristo. E Deus que ressuscitou ele entre os mortos. Então, se vocês negarem a mim, Paulo, vocês não estão negando meramente a mim. Vocês estão negando a quem me enviou. Veja a força
retórica e importante. Paulo ele precisa reconquistar a autoridade dele. Por quê? Não é porque Paulo é um autoritário, não é disso. É porque ele precisa que os Gálatas escutem a mensagem dele. E se os Gálatas não considerarem Paulo como uma autoridade da igreja, ninguém vai dar bola para o que ele tem para falar. Então, veja como tem dicas importantes. E Paulo ele repete isso no verso 10 e 11. Olha como esse tema está aí lá de novo. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Estou tentando agradar homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar homens, não seria servo de Cristo. Então, ô Marcos, isso só são alguns exemplos de quando a gente primeiro percebe a estrutura das cartas de Paulo. E a gente presta detalhes para quando ele ou amplifica, ou diminui, ou fala mais do que ele fala normalmente numa parte, ou fala menos. Isso dá dicas importantes para a gente entender o que está acontecendo naquele contexto. Tem algum exemplo de final diferente? Cara, tem vários, viu? Tem vários. Um exemplo mesmo é próprio Gálatas. Mas assim, para eu conseguir dar esse exemplo, eu precisaria com um pouco mais de calma explicar como que funcionam os finais, né? Cara, de forma muito breve também, os finais de Paulo, que a gente chama de encerramento, é dividido em 5 partes, que muitas vezes se repete, né? Então tem a bênção de paz, tem a bênção de exortação, tem as saudações, tem um autógrafo. O autógrafo é quando o Paulo ele deixa registrado que ele é o autor da carta. Ele pode fazer isso de várias formas. E a bênção de graça, que conclui, né? A graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre vocês. Então, o encerramento, ele tem esse padrão e ele acaba por recapitular, às vezes, ou reforçar aquilo que para Paulo era talvez assim, aquilo que ele considerava das coisas mais essenciais da carta, né? Daquilo que ele queria, tipo, deixar super enfatizado, falar, ó, isso aqui vocês não podem esquecer de modo algum. Então, em Gálatas, abre aí o finalzinho de Gálatas pra gente, você consegue? Lógico, vamos lá. Pro final do capítulo 6, aí. E... Cara, então, primeira coisa, olha como o autógrafo, ele vai pro começo do encerramento e ele dá uma importância diferenciada do autógrafo que ele dá em outras cartas. Vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Uma vez, o Marcelo, eu ouvi de um professor muito querido, mas não vou falar aqui quem é, que isso é um indício que talvez o espinho na carne de Paulo seja uma cegueira, um problema. E quando ele escreve, ele tem que escrever letras grandes. O que você interpreta esse? Veja como que letras grandes eu escrevo. Cara, eu não sei, para ser honesto, mas o que eu dá para dizer é que ele tá querendo dar uma ênfase que ele é o autor. Que ele é o autor, e mais do que isso, né? De que há uma importância muito especial em cada coisa que ele escreveu até agora. E daí, ele retoma alguns temas, ele está fazendo uma comparação entre ele e os outros líderes que estão tentando desacreditar a mensagem dele, né? Ele está falando, ó, esses aí que tentam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a circuncidar-se, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz. Ele vai retomando alguns temas importantes. Cara, e daí o verso 15 é muito fundamental, né? De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser nova criação. Cara, olha que coisa incrível. Ele está retomando aquilo que ele falou no versículo 2 do capítulo 1, porque ele fala assim, né? Eu sou Paulo, enviado não por homem algum, mas por Jesus Cristo, tal, e Deus Pai, e fala o quê? Que nos tirou da presente era das trevas, né? Nos salvou dessa presente era maligna. Então, olha que coisa fascinante que ele está fazendo nessa carta. Ele começa falando que em Jesus há um tipo de novidade. Em Jesus a nova criação surgiu. Em Jesus nós somos arrancados da realidade que reinava no mundo antigo e colocados numa nova realidade. Mas tem muita gente insistindo em viver como antes. E olha o que ele fala aí no finalzinho. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Ele tá falando, ó, parem de usar simplesmente as categorias para pensar a vida e o mundo, a relação com Deus e com o próximo, que a gente herdou do mundo antigo. Não, com a ressurreição de Jesus, algo novo inaugurou. Algo novo aconteceu. E algo novo, não somente para a gente observar, mas que a gente deve viver e cultivar nas nossas próprias vidas.